Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino. Bom dia, ouvintes e telespectadores que nos acompanham aqui na Band News e na Rádio Bandeirantes. Thaís, o ministro Flávio Dino continua firme no seu propósito de exigir transparência das emendas parlamentares. É uma batalha que ele adotou como o mote da sua atuação no Supremo Tribunal Federal, de forma semelhante ao que o ministro Alexandre de Moraes faz, por exemplo, com o inquérito das milícias digitais. E em relação à atuação do Flávio Dino, isso tem gerado uma série de crises entre o Executivo e o Legislativo e entre o Legislativo e o Poder Judiciário. Mas o Flávio Dino parece não estar interessado nesses problemas. Ele está interessado, isto sim, em fazer valer a sua visão em relação ao uso desse instituto que foi, de certa forma, transformado num meio de pressão do Legislativo em relação ao Executivo, esvaziando as capacidades do Executivo de administrar o orçamento. Tem um número muito impressionante, publicado até no jornal Folha de São Paulo hoje, na sua matéria de capa, apontando que tem ministérios com verba controlada quase que totalmente através de emendas parlamentares. É o caso do Ministério do Esporte. 74% das verbas do Ministério do Esporte estão atreladas a emendas parlamentares. E não é a única pasta. Nós estamos vendo, portanto, uma concentração de recursos na mão do Poder Legislativo em detrimento do Poder Executivo. Isso tem efeitos danosos para as políticas públicas, independente de você ter na ponta corrupção ou não. O fato é que quando você executa o orçamento a partir de emendas, você deixa de ter uma visão sistêmica de políticas públicas e passa a ter uma visão muito casuística. No caso, atendendo aos interesses não da população em geral, mas de grupos ou de atores políticos que estão interessados em terem votos, terem influência. E o Executivo parece estar absolutamente engessado e sequestrado. Então cabe, neste caso aqui, ao Judiciário a iniciativa. E é Flávio Dino quem tem sido o proponente delas. A última diz respeito a ONGs e a institutos federais. O ministro determinou, neste último domingo, que o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União terão 30 dias para publicar as normas de orientações sobre o uso e prestação de contas de emendas que tenham sido destinadas para fundações de apoio a universidades e ONGs. E também estabeleceu aí um rito decorrente do uso dos recursos em relação a essas entidades, haja vista que, segundo o parecer que foi publicado recentemente, haveria inconformidade, inclusive para que fosse destinado esse tipo de recurso a depender de como é que essa instituição se posiciona ou se ela atende os critérios objetivos para receber o dinheiro, que de fato é um dinheiro público e, portanto, precisa ter aí critérios para a sua aplicação. E como nós estamos vendo, em quase nenhuma das situações em que emendas parlamentares são destinadas, cumprem-se os ritos necessários, que são os ritos constitucionais. No caso do Legislativo e do Executivo, muitas vezes se tem a percepção de que Flávio Dino age em consórcio com o presidente Lula para tentar barrar o poder do Legislativo. Mas é importante entender a atuação de Flávio Dino independente do Executivo, porque se nós tomarmos as reações causadas no Legislativo em relação às decisões do ministro, elas causam mais problemas para o governo do que soluções. Se nós pudermos aqui colocar em perspectiva isso, Thaís, me parece óbvio que para o Executivo seria mais fácil, menos pesado, custoso politicamente, menos desgastante, que simplesmente as emendas fossem pagas e o Legislativo votasse as pautas que são de interesse do governo. Ora, quando o ministro Flávio Dino intervém, determina a suspensão, o estrangulamento da destinação das emendas, ele
parte para uma ação contra o legislativo que faz com que o legislativo tenha a percepção de que ele age em conluio com o presidente Lula, mas isso não tem sentido do ponto de vista político. Flávio Dino tomou esta iniciativa para si, transformou ela no fio condutor da atuação dele no Congresso Nacional e está disposto, como isso fica bem claro nas suas reiteradas decisões, em colocar um ponto final no orçamento secreto e nas suas nefastas consequências para a administração pública. E ele parece fazê-lo agora, neste início de ano, também do ponto de vista estratégico, de forma muito clara, considerando que a capacidade de reação do Legislativo em recesso é bem menor nesse momento. E vamos ao destaque do Marco Antônio Sabino.